Existe um hábito muito comum entre pessoas com mais de 60 anos que parece completamente inofensivo, mas que alguns cirurgiões cardíacos vêm alertando que pode aumentar o risco de problemas no coração durante a madrugada. O mais preocupante é que esse erro acontece justamente na hora em que você acredita que o corpo está mais protegido, durante o sono. Muitas pessoas pensam que, quando deitam e adormecem, o coração simplesmente entra em modo de descanso absoluto. Mas a verdade é que, enquanto você dorme, o coração continua trabalhando e, em certos momentos da noite, ele pode até ficar mais vulnerável do que durante o dia. Em consultórios cardiológicos, não é raro ouvir histórias de pacientes que estavam levando uma vida aparentemente normal, sem dores no peito ou sinais claros de problema cardíaco, mas que acabaram tendo um evento cardíaco inesperado durante a madrugada. Isso acontece porque existem alguns hábitos silenciosos que afetam a circulação, a oxigenação do corpo e o ritmo do coração enquanto dormimos. E muitas pessoas nem imaginam que estão cometendo esses erros todas as noites. E um dos mais comuns começa antes mesmo da cabeça encostar no travesseiro. É um hábito tão simples que muita gente faz pensando que está protegendo o próprio sono, quando, na verdade, pode estar criando uma situação de estresse para o coração durante as horas mais sensíveis da noite. Nos próximos minutos, você vai entender qual é esse erro, por que ele acontece com tanta frequência depois dos 60 anos e quais pequenas mudanças podem ajudar a proteger o coração enquanto você dorme. Um dos erros mais comuns entre pessoas acima dos 60 anos acontece por um motivo muito simples: evitar beber água à noite para não precisar levantar para ir ao banheiro. À primeira vista, isso parece totalmente lógico. Afinal, ninguém quer ter o sono interrompido várias vezes durante a madrugada. O problema é que, dentro do corpo, essa decisão pode gerar um efeito que muita gente não imagina. Quando passamos muitas horas sem ingerir líquidos, o sangue tende a ficar mais espesso, e isso dificulta o trabalho do coração para manter a circulação funcionando de forma eficiente. Durante a noite, o organismo naturalmente entra em um ritmo diferente. A frequência cardíaca diminui, a pressão arterial sofre variações e a circulação do sangue fica mais lenta. Esse é um processo normal do corpo durante o sono. Porém, quando o sangue está mais concentrado por falta de hidratação, o coração precisa fazer um esforço maior para bombear esse sangue pelos vasos. Em pessoas mais velhas, especialmente aquelas que já têm pressão alta, colesterol elevado ou algum grau de problema cardíaco, esse esforço adicional pode aumentar o risco de formação de coágulos. Muitos especialistas em saúde cardiovascular explicam que justamente entre 2 e 6 da manhã ocorre um dos períodos mais delicados para o coração. É quando o corpo passa por mudanças hormonais e circulatórias importantes. Se nesse momento o sangue estiver mais espesso e a circulação mais lenta, o risco de eventos como infarto ou AVC pode aumentar. Por isso, a hidratação ao longo do dia e até mesmo um pequeno copo de água algum tempo antes de dormir pode ajudar a manter o fluxo sanguíneo mais estável durante a noite. Claro que isso não significa beber grandes quantidades de água imediatamente antes de se deitar. A ideia não é prejudicar o sono, mas evitar ficar muitas horas completamente sem líquidos. Pequenos ajustes na rotina noturna podem ajudar o coração a passar pelas horas de descanso com menos esforço e mais equilíbrio. Algo especialmente importante depois dos 60 anos, quando o sistema cardiovascular naturalmente se torna mais sensível. Outro hábito que muitas pessoas nunca param para questionar é a forma como dormem. Deitar completamente reto, de barriga para cima e sem nenhum tipo de elevação na parte superior do corpo, parece ser a posição mais natural. Durante muitos anos da vida, isso realmente não causa problema algum. Mas, conforme envelhecemos, o corpo passa por mudanças que podem tornar essa posição menos confortável e, em alguns casos, até mais exigente para o coração. Quando uma pessoa se deita totalmente plana,
Parte dos líquidos do corpo tende a se redistribuir em direção ao tórax. Isso pode aumentar a pressão nos pulmões E também exigir um pouco mais do coração para manter a circulação funcionando adequadamente. Em pessoas com pressão alta, histórico de problemas cardíacos ou até mesmo fraqueza leve do músculo do coração, algo relativamente comum após os 60 anos, essa mudança pode gerar desconforto durante a noite. Algumas pessoas percebem isso de forma muito sutil. Elas podem acordar no meio da madrugada com sensação de falta de ar, ou perceber que precisam levantar um pouco o tronco para respirar melhor. Outras acabam colocando vários travesseiros sem perceber exatamente o motivo. O curioso é que, muitas vezes, o próprio corpo encontra formas de compensar esse desconforto antes mesmo de a pessoa entender o que está acontecendo. Especialistas em saúde do coração explicam que uma leve elevação da parte superior do corpo pode ajudar bastante em alguns casos. Não é necessário dormir sentado nem fazer mudanças radicais. Apenas manter a cabeça e o tronco alguns centímetros mais elevados pode facilitar a respiração e reduzir a pressão sobre o coração e os pulmões durante o sono. Pequenos ajustes como esse, que parecem simples, podem fazer diferença na qualidade do descanso e no esforço que o coração precisa fazer ao longo da noite. Muitas pessoas, especialmente depois dos 60 anos, acabam recorrendo a algum tipo de ajuda para conseguir dormir melhor. Pode ser um analgésico noturno, um calmante, melatonina, um remédio prescrito pelo médico ou até mesmo algum suplemento natural. O problema é que, embora muitos desses produtos pareçam inofensivos, alguns deles podem interferir em funções importantes do corpo durante o sono, principalmente na respiração e no ritmo do coração. Durante a noite, o organismo entra em um estado mais delicado. A respiração se torna mais lenta, o ritmo cardíaco diminui e o sistema nervoso passa a controlar o corpo de uma forma diferente do período em que estamos acordados. Certos medicamentos podem intensificar esse efeito, deixando a respiração ainda mais lenta ou alterando a forma como o coração mantém seu ritmo natural. Em pessoas mais jovens, isso geralmente não causa grandes problemas. Mas em idosos, especialmente aqueles que já têm algum histórico cardíaco ou respiratório, essa combinação pode se tornar arriscada. Outro ponto importante é que esses efeitos muitas vezes acontecem de forma silenciosa. A pessoa não sente dor, não percebe nada diferente e simplesmente acredita que está dormindo profundamente. No entanto, em alguns casos, a oxigenação do corpo pode cair um pouco mais do que deveria, ou o ritmo cardíaco pode sofrer pequenas alterações que passam despercebidas durante a noite. Por isso, especialistas em saúde recomendam que qualquer medicamento ou suplemento usado para ajudar no sono seja avaliado com cuidado, principalmente após os 60 anos. A pergunta importante não é apenas se o remédio ajuda a dormir, mas também se ele é seguro para o coração enquanto o corpo está em descanso. Pequenos detalhes como esse podem fazer grande diferença na proteção da saúde ao longo do tempo. Existe ainda um hábito muito comum que quase ninguém relaciona com a saúde do coração, mas que pode ter um impacto importante durante o sono. Ir para a cama com a mente cheia de preocupações, tensão ou estímulos mentais intensos. Muitas pessoas acreditam que o stress termina quando fechamos os olhos para dormir. Mas o corpo não funciona exatamente assim. Quando alguém vai para a cama ainda carregando ansiedade, pensamentos acelerados ou emoções fortes, o sistema nervoso pode continuar em estado de alerta por várias horas. Isso acontece porque o organismo libera hormônios ligados ao estresse, como o cortisol e a adrenalina. Esses hormônios fazem parte de um mecanismo natural do corpo para lidar com situações de ameaça ou pressão. O problema é que, quando permanecem elevados durante a noite, eles impedem que o coração entre no ritmo de descanso que normalmente deveria acontecer durante o sono. Em vez de diminuir o ritmo e recuperar energia, o coração continua trabalhando em um nível de atividade maior do que o ideal. Com o tempo, esse padrão pode prejudicar a qualidade do sono e também aumentar o desgaste do sistema cardiovascular. Algumas pessoas percebem sinais como acordar cansadas,
mesmo após muitas horas de sono. Ter o coração acelerado durante a madrugada ou sentir a mente constantemente agitada na hora de dormir. Muitas vezes, esses sinais são interpretados apenas como coisas da idade ou problemas comuns de sono, quando na verdade podem estar relacionados ao nível de estresse levado para a cama todas as noites. Por isso, especialistas em saúde do coração recomendam criar um pequeno período de desaceleração antes de dormir. Coisas simples como diminuir o uso de telas, Evitar notícias ou discussões estressantes e dedicar alguns minutos para respirar profundamente ou relaxar podem ajudar o corpo a entender que chegou a hora de descansar. Esse tipo de transição ajuda o sistema nervoso a entrar em modo de recuperação, permitindo que o coração desacelere e passe a noite trabalhando com muito menos esforço.